referência? Como é que é? Falar a verdade, eu opero qualquer gráfico, né? Então, falou que tem gráfico ali, Graças a tem, Deus, né? Graças a tem Deus. gráfico, tem uma onda de Elliott, a gente consegue identificar o movimento, eu tô operando. Eu gosto muito de trabalhar com contrato de milho, eu posso dizer que é um dos meus favoritos, por quê? É um dos contratos que mais tem liquidez dentro da bolsa. Então, dentre todos os outros contratos, né, tanto o café, o boi, a soja, eles têm menos liquidez, então a gente vai ter... Vai ser mais difícil de fazer entradas, conseguir sair com preço bom. A gente vai ter spreads no book um pouco maior. Então, isso acaba dificultando também pra gente fazer algumas entradas no... Por isso que é um swing trade, né? Não dá pra fazer day trade nesses contratos. Mas o milho já tem bem mais liquidez, ele já tem bem mais volatilidade, a gente já consegue ver uma movimentação maior de preço. E pela margem dele ser um pouco menor, a gente já pode falar sobre isso logo depois, mas dentre todos os contratos, o milho é que tem a menor margem de garantia exigida ali pela corretora. Tá. E aí você consegue trabalhar com mais contratos. E como eu gosto de pegar movimentos longos, né? Isso Sim. tanto para day trade como para swing trade. Eu gosto de pegar o movimento e carregar a posição, assim, Sim. né? Então, nesse caso, como eu tô com mais contratos, com o milho eu consigo entrar com um pouco mais de contrato, eu consigo fazer parciais, a gente vai realizando lucro, né? Conforme... E são ativos que engatam muita tendência. Então, se você pega ali o início do movimento de alta, por exemplo... Vamos imaginar um cenário assim, estou com 2 contratos, realizei uma parcial, voltou, né, uma das estratégias que eu utilizo de retorno na média, eu coloco mais um contrato e assim eu vou fazendo, aproveitando toda a tendência do movimento, realizando, colocando mais um, realizando, colocando mais um, então a gente acaba aproveitando isso assim, por meses, às vezes, né, Legal. então você não precisa sair da posição se você tiver uma estratégia bem definida. Então, eu gosto mais do milho porque eu consigo brincar aí com mais contratos, né? Brincar, que eu digo, gente, não é brincadeira, mas você trabalhar com mais contratos para poder aproveitar o movimento como um todo. Tem a possibilidade de manejo, né? Mais ampla. Exato. E qual que é a margem hoje? Assim, por exemplo, lá se eu pego pela XP, Sim. qual que é a margem lá? Então, a margem de garantia por cada contrato, né? E isso é uma das coisas que eu falo que as commodities parecem um bicho de 7 cabeças. Quando você começa, é muita informação, porque cada contrato tem uma característica diferente. Sim. E é importante a gente saber que assim como, vamos pegar um exemplo ali do índice, né? A gente tem o limite de oscilação máxima do índice é 10%. Ali a gente entra num leilão, secret break, e aí a gente sabe que é a oscilação máxima. No contrato de milho, a oscilação máxima dele é de 5% no dia. Então, chegou 5%, ele trava. A corretora, ela cobra essa margem em cima do valor do limite de oscilação do dia. Certo. Então, do 5%. Então, assim, a gente opera um contrato, 450 sacas de milho. Então, a gente tá, cada R$1 de valorização, R$450. Então, se a gente está negociando 450 sacas, qual que é o valor de mercado dele hoje? Hoje ele está 72. Então, 72 vezes 450, o valor cheio vai dar uma média ali de 30 mil. E aí, a gente vai pegar os 5% da oscilação do dia, é o valor da margem da garantia, que a corretora exige. Essa é a conta que a gente faz. Então, como os preços oscilam também, e tem essas questões de cálculo, então isso pode variar de corretora para corretora e também pelo valor do que está a saca. Então, por exemplo, a gente já teve contratos negociados a R$40 e já chegou a negociar em 2021, 2020 a R$120, 130. Muda completamente a margem. Muda, porque se eu for... A média hoje está em torno de 2.000, 2.500, então porque tem essa oscilação de preço, cada contrato. E dá para ficar posicionado com isso também. E você fica posicionado. Tranquilo. Quando você tem vamos imaginar assim, eu quero começar hoje, eu quero operar o milho. Eu tenho R$2.000 na conta e a margem é 2.000. Eu posso operar? Se você tem R$100 na conta e o índice oscila... Sim, já era, você vai ser estopado. É a mesma coisa, porque essa margem ela fica retida para a corretora. Então, se eu tiver os R$2.000, eu não vou conseguir aguentar uma oscilação do ativo. Legal. Então, eu tenho que ter o valor da margem de garantia mais uma margem para trabalhar o dinheiro. Então, ali a gente teria que ter pelo menos 2 vezes o valor da margem de contrato. Então, vamos colocar ali uns R$5.000 seria um valor interessante para poder ficar posicionado com um contrato. Legal. Então, assim, de imediato, né, parece até que é um ativo muito mais caro. E o que mudou muito para mim,
Você me corta, tá? Se você estiver falando Não, demais. não, tá muito claro, inclusive, e tá ótimo. Quando eu comecei também, né, na verdade eu comecei com ações, né, renda fixa, eu sempre tive a cabeça muito voltada para o longo prazo. Quando eu fui para o day trade, que eu conheci índice, dólar, e a gente conhece as oscilações dos ativos, o dólar eu já sentia que era um ativo caro. E pela margem que a corretora pedia, você falava assim, poxa, mas é uma margem até que razoável para poder entrar. Ah, R$ 150 não é nada, né? Tá. Só que quando você vai pro ativo do milho e você tá lá, coloca R$ 5.000 para operar um contrato, em questão de oscilação, a cada um tique do contrato do milho é 4,50. Ele é mais baixo que o dólar. Uhum. E o que eu acho que é muito correto a corretora cobrar esse valor da margem de oscilação do dia do ativo, que é a segurança dela e da pessoa que está operando, né? Então, eu entendo que oferecer a margem baixa, por exemplo, no índice, no dólar, traz uma liquidez, que é importante para a gente conseguir fazer as negociações. Mas dentro das commodities, eu já sinto que é uma baita de uma oportunidade e eu acho que é o certo a ser cobrado, porque ele é um risco, né, mais não digo mais alto, eu acho ele até mais tranquilo, mas a gente está trabalhando com uma alavancagem pesada. Mas vamos fazer o cálculo, o que a gente está movimentando o índice Sim. hoje, a alavancagem 20 vezes, né, o que a gente tem em valor. Então, em teoria, eu acredito, olhando por esse ponto, eu acho o milho até barato em relação ao índice e o dólar.